Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militanyana Tasmai Shri Gurave Nama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divino, Mahamanta, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem, muito bom dia a todas as pessoas presentes na sala. Eu vou aproveitar para mostrar um pouco aqui, né, da imagem do panorama aqui, porque eu quero dar para vocês uma referência de como é, né, a Índia natural, antiga, ancestral. Eu repliquei aqui um estado natural, normal, de como é a Índia na sua... no comum, não é? Daquilo que se espera de uma Índia descrita nos livros, né? A gente tentou se aproximar o máximo possível. Normalmente, né, nas vilas, nas casas das famílias indianas, é isso que você vai encontrar, ó, tá? Os símbolos védicos, lugares com bastante jardins, né, flores, como vocês podem ver aqui, né? Com jardim, com flores, com ambientes. Normalmente você vai encontrar nas casas indianas essa situação aqui, tá? Uma tulasi próxima do símbolo do Om, ok? Um local que é considerado um ponto de referência onde Vishnu normalmente é adorado, é que agora já consumiu todo o fogo, né? Mas ali é o fogo de Vishnu. Então, ok? E você vai ter essas situações assim, com bastante, não é, jardim, símbolos védicos. Não sei se a internet vai cair, mas aqui na entrada temos a linha dos chakras, né? Olha ali. Tem a linha dos chakras que vai até lá na entrada, ok? E normalmente você tem altares nas casas, né, nos ambientes. Aqui, olha só, eu tenho um presépio permanente, né, para homenagear minha mãe. E como eu sou de origem católica e sou devotado a Nossa Senhora de Fátima, ali tem um altarzinho para ela também, ó. Ela está ali, né? Um altarzinho, Nossa Senhora de Fátima. E aqui a gente tem Shiva, logo na entrada, né, protegendo o Dama Sagrado. Então, nas famílias hindus, indianas, védicas, é mais ou menos isso que você vai encontrar, tá? Num ambiente rural, normal, comum. E aí normalmente você tem, as famílias sempre tem um membro que é um membro mais velho, não é? Que eles cuidam dos membros mais velhos, os jovens cuidam dos mais velhos, e normalmente você também tem ambientes de adoração, de lugares específicos onde é o altar. Nós temos o nosso aqui, né? Onde tem a nossa deidade, Radha Gopinata, que está agora, né, adormecidas, tá? E normalmente os ambientes são coloridos, alegres, né? Festivos. Como é a nossa escola Seva aqui, tem um indicativo também, tá? E isso é o que se espera na descrição dos livros de uma família védica no dia a dia. Então é isso. Tá? Então quem quiser ter essa experiência de viver, como é que seria viver numa Índia antiga, não é? Sem os problemas atuais, que é o que a gente vai falar hoje, né? Vocês não viram aqui plástico, né? Sujeira, vocês não viram. Nosso ambiente é muito limpo, nossos ambientes são muito limpos, não é? E bem ordenados, tá? Isso é cultura védica. Então, isso é cultura védica. Isso daqui que vocês viram, isso é aquilo que vocês visualizam quando leem as lilas, as histórias, os passatempos. É essa situação que vocês devem imaginar.
Quando você imagina uma situação dessa, mas você vai... É que não tem, a gente não tem aqui, faltou um item aqui, uma vaquinha. Tem até um lugar onde a gente poderia pôr, mas é proibido que a vigilância sanitária vem e prende a gente. Mas na Índia, você pode ter uma vaca em casa. Então, você teria um lugarzinho onde teria um curralzinho com uma vaquinha, normalmente com um bezerrinho, e o esterco da vaca é utilizado como combustível para o fogo ficar aceso. E aí, as mulheres as indianas cozinham o café da manhã, o almoço, sempre, normalmente, em fogão de lenha. É alimentado por esterco de vaca, que também é um combustível para acender o fogo, para manter o fogo aceso. Tá? Então, quando vocês pegarem os livros que contam as histórias de Krishna, descrevendo Vrindavana, é essa situação que vocês vão encontrar lá na descrição. Aí você vai para a Índia, esperando encontrar isso. E quando você chega lá, você se depara com plástico, poluição sonora, fios atravessando, cocô de cachorro na rua, porcos andando para lá e para cá. Não nas grandes cidades, porque nas grandes cidades não tem, mas Vrindavana, por exemplo, tem. Não, então tem uma, né, contradição. Eu, por exemplo, quando desci na Índia pela primeira vez, que eu desci no aeroporto de Calcutá, nós entramos no táxi e o táxi foi indo, e eu ficava pensando, quando é que a gente vai chegar na Índia? Porque eram casas de lata na beira dos dois lados da rua, um monte de plástico. Teve uma pessoa que foi com a gente, chegou até Mayapur, voltou no mesmo dia, ele ia ficar 30 dias, pegou o avião e voltou embora, porque ele ficou em choque com o que ele viu. Então, ele estava acostumado com as descrições no livro. E aqui no Brasil, apesar de não ser um país de primeiro mundo e tal, a nossa condição das cidades não se compara com as cidades europeias ou cidades mais desenvolvidas, mais ricas, a gente ainda tem alguma, né, noção de limpeza e ordem. Então, até para nós brasileiros, quando nós chegamos na Índia, esperando o quê? Espiritualidade. E espiritualidade sem limpeza é uma ilusão. Espiritualidade com excesso de sono é uma outra ilusão. Não existem pessoas espirituais sonolentas, dorminhocas. Existem pacientes que se utilizam da espiritualidade para sobreviverem no caos onde elas vivem, que é a mente. Espiritualistas são despertos. Entre os espiritualistas, você tem três fases de pessoas que são consideradas espirituais. Os que são os canistas, que são aqueles que são iniciantes, caóticos, desordenados, sem gestão emocional, aflitos ou desesperados. São os canistas. Então você tem os madhyamas, que é os médios. São aqueles que já conseguem ter ordem emocional, que já conseguem ter gestão emocional. São aqueles que já conseguem também auxiliar outros para que também tenham. São pessoas autodisciplinadas, normalmente ligadas ao sol. Dentro dos Shastras, que são as literaturas védicas, você vai encontrar dois tipos de criaturas: Súrias, os Suras e os Asuras. Os Suras são ligados à luz, ao sol, são os seres divinos, os semideuses. E Asuras são aqueles que não são ligados ao sol, aqueles que não têm Súria, que não têm luz, aqueles que vivem no escuro, aqueles que dependem do escuro, que são atrelados ao escuro, ancorados no escuro, que se alimentam do escuro e que ficam no escuro, aqueles que não acordam, aqueles que não despertam, aqueles que dependem da escuridão para se alimentarem dessas substâncias produzidas na escuridão. Aí vem os efeitos colaterais: depressão, melancolia, medo, angústia, confusão mental, efeitos colaterais. Naturais, previsíveis. É estatístico, não é pessoal nem individual. É um grupo, é uma estatística. Agora, entre esse grande grupo, tem os madhyamas.
que já são seres mais suras, mais divinizados, mais espiritualizados. Então, eles têm disciplina, eles entendem o que devem fazer e o que não devem fazer. Eles sabem que ao fazer de uma forma produz um resultado e ao fazer de outra produz outro. Então, eles têm gestão emocional e normalmente utilizam-se dos recursos que dão efeitos colaterais positivos para se automedicarem através dos caminhos que são oferecidos dentro das escrituras, que são shastras, através dos métodos de sadhana, yagyas ou peregrinações sagradas. São os remédios naturais oferecidos dentro dos Vedas. E aí, por yagyas, você pode entender também o sistema de yoga, que ensina os processos de pranayamas, de respiração, sabe, de disciplina, etc. Tá bom? Então, são os madhyamas. E entre os madhyamas, eventualmente surge nessa flutuação quântica, né? Que é onde surge, na flutuação quântica, surgem as subpartículas que geram baryons, que geram o que nós chamamos de matéria ou universo visível. E aí, na flutuação dos canistas, surgem as primeiras partículas, que são os madhyamas, que são em menor número. E entre os madhyamas surgem também aqueles que são uttamas, aqueles que são realizados, aqueles que realizaram o objetivo de todo o processo védico, que são transcendentais. Eles já vivem na transcendência, eles têm uma relação com a transcendência, porém transitam entre a humanidade como se fossem seres humanos parecidos com os humanos, mas eles são já seres transcendentais, ou seja, habitantes da transcendência. Esses habitantes da transcendência é que revelam a transcendência para os demais. Porque só pode revelar uma coisa aquele que vê, aquele que enxerga, aquele que vive. Aqueles que não veem, não revelam, apenas descreve aquilo que já foi revelado. Falam daquilo que já foi revelado. Os que veem, revelam. Esses são chamados os Uttamas, que significa Uttama, acima. Tamas, abaixo. Madhyamas, no meio. Uttamas, acima. Em todas as fases da humanidade, em todos os níveis de sociedade e estrutura da humanidade, você vai encontrar esses três grupos. No Brasil, por exemplo, em termos, vamos colocar, a gente gosta muito de música aqui, né? Em termos musicais, nós temos aqueles que são os tamas, os gerais, que aí você vai ter todo tipo de, né, músicas de consumo rápido, emotivas, apelativas ou comerciais. Isso é básico. Tem toda parte, não é só no Brasil, não. Todo lugar do mundo tem isso, tá? E é assim que funciona. E tem os madhyamas, em termos de gosto musical ou gosto cultural. Esses frequentam os teatros, selecionam as músicas, sabe, buscam por músicas interativas, filosóficas, cultas, anseiam por um produto mais refinado. E há aqueles que são uttamas, em termos do gosto, são aqueles que produzem músicas. E são aqueles que compreendem as partituras, aqueles que compreendem a sofisticação da linguagem musical e produzem músicas. São chamados uttamas. Músicas que elevam, purificam a alma. São músicas sagradas, divinas. Não que elas necessariamente precisem falar de Deus. Por exemplo, uma música, por exemplo, como eu não sei se é esse o nome específico da música, não me lembro se é esse, mas eu até me fugiu aqui o nome original da música. Mas a música, por exemplo, que a gente já estudou ela aqui, do Almir Sater, é Ando Devagar. Uma música como, por exemplo, Romaria, do Renato Teixeira. Então, essas músicas, elas purificam a alma, elas elevam o espírito, sem necessariamente ser um apelo religioso.
são músicas que tocam a alma, o espírito, despertam o ser para uma força superior. Essas músicas são chamadas utambas. Então, em todas as áreas. E aí a gente está falando, nós podemos colocar exemplos no futebol, na política, sabe? No cinema, na agricultura, em qualquer lugar, essas três divisões estão presentes. Na ciência, na metafísica, em qualquer lugar. Tá? E aí, agora, a gente vai para a Índia, que é a nossa questão aqui. Tá? Por quê? Nós somos pesquisadores dessa cultura. Você, eu, estamos envolvidos aí nessa história aí, tá? E nós cultuamos os conhecimentos que vêm da Índia. Então, você vai falar dos conhecimentos védicos, você vai dar uma palestra pública sobre conhecimento superior, uma cultura védica superior, e alguém chega em você e diz assim, mas aí não, né, meu? Aí não, né? Como assim? Pô, você já foi na Índia alguma vez? Você já, você já foi na Índia? Acho que você nunca foi na Índia, né? Bom, vamos pegar um vídeo aqui, vamos mostrar aqui a Índia aqui para você. Acho que não sei se você conhece a Índia. Não tá. Aí mostra aquelas ruas cheias de plástico e fio e um cachorro com gente no chão e tal, aquele caos. E carro, e boi, e vaca. Não tem cavalo na Índia. Você raramente vai encontrar um cavalo. Gato também. Muito raramente você vai encontrar um gato na Índia. Muito bem. E aí mostra aquela cena e fala, mas como é que pode você vir falar para mim de um país espiritual, da Índia espiritual, e isso daqui? Como é que você vai explicar esse negócio? Por que que eu deveria seguir uma cultura que chega nesse estado, que chega nesse ponto? Né? O que é que há? O que é que está se passando por essa cabeça? Pode ser que em algum momento você se depare com alguém perguntando isso para você. Não sei se já tiveram essa experiência alguma vez? Vocês já se depararam? Ou vocês têm constrangimento suficiente para nem falar em público, para não passar por isso? Você se sente constrangida? Você se esconde? Pode ser que você seja uma dessas pessoas, né? Porque você já sabe que o impacto, a pressão vai ser muito grande, então você já se esconde logo, né? Que é para não se expor, porque afinal de contas, valha-me Deus. Né? Então vamos supor que alguém tenha chegado em você e tenha apresentado essa tese. Como você tem o bom karma, e você é um estrategista inteligente que já se escondeu antes de se expor, então você não. Tem um filósofo, o Demócrito, ele dizia: a melhor maneira de você não incomodar ninguém é não falar nada, é ficar quieto dentro de casa. Viva como uma ervilha, cresça como uma ervilha e morra como uma ervilha. Você vai ter a paz. Não fale nada, fique quietinha no seu canto. Isso é estrategicamente inteligente. A vida das ervilhas, essas sim são felizes. Elas passam incógnitas. Elas nascem de forma medíocre, vivem de forma medíocre e morrem de forma medíocre. Não tem problema nenhum. É só entrar por aí que vai dar certo. Então esconda-se, porque dá certo. É a fórmula do Demócrito. Agora, defendendo uma causa costuma dar problema. Aí você precisa ter alguns recursos, né, que permitam com que você vá adiante para advogar a sua causa, né, o seu idealismo. Então vamos aqui no nosso caso aqui específico, que é o que onde nos afeta, né? É dito que quem sabe onde o calo aperta? Aquele que veste o sapato. Esse sabe direitinho, exatamente onde aperta. Então essa crítica pública em relação à Índia, ela não é uma crítica infundada, ela é verdadeira. É uma crítica bem fundamentada. Ela é real. É uma crítica verdadeira.
É incompatível, é absolutamente incompatível o conhecimento védico com aquilo que a gente vê atualmente na Índia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É bizarro, é chocante, é horroroso, é um pavor, é decepcionante. É nota se você fosse sabe, um professor, você deu aquela matéria toda linda, toda perfeita, você gastou todo o tempo preparando a aula e o aluno vem com um rascunho bizarro, aí você olha para aquilo e, putz, que decepção. Você mete logo um 0,5%, uma nota vermelha, e fala e pergunta: você está precisando de ajuda? Você está tendo algum problema em casa? Algum problema pessoal? Se você precisar de ajuda, porque essa nota aqui me parece que pode ser um problema de ordem pessoal, porque não é possível que você não tenha entendido a matéria. Então, quando você chega na Índia, você pensa, alguma coisa está errado. Não é possível que os indianos não tenham entendido a matéria. Que nota você daria para uma situação daquela? Em relação ao conhecimento védico? Meio? Certamente a Índia está numa defasagem muito grande e nota vermelha é o que se deve dar normalmente. Bom, ok. Então, essa é uma autoavaliação honesta que nós temos que fazer. Agora, como é que a coisa chegou no ponto que chegou? Por que a coisa é assim? Tá? Eu mostrei para vocês aqui o normal de todas as famílias védicas da Índia no período antes das invasões bárbaras que começaram a acontecer no período moderno, conhecido como a Revolução Islâmica. Tá? O, o islamismo, que é uma das religiões mais presentes na Índia, depois do hinduísmo, é o islamismo. Tá? O Islã, que é a Revolução Muçulmana, tem, historicamente, aproximadamente 1.400, 1.500 anos no máximo de história. Tá? Está entrando para 1.500 anos. Então, eles estão vivendo a fase da Idade Média do cristianismo. Então, o equivalente da fase da Idade Média. Tá? Então, os cristãos passaram pela Idade Média, depois do Renascimento e tal. E o islamismo, em termos de idade cronológica, 1.400 anos, é o equivalente dessa idade na Idade Média. Entre 1.000, não é? E algum pouco ali você tem a Idade Média. Então, o Renascimento, né? O Iluminismo, essa fase aí. Assim que a Revolução Islâmica começou a se propagar no Oriente, a Revolução encontrou um acolhimento bem organizado e foi bem aceito, porque o Império Romano, em decadência, tinha hábitos de escravidão bastante desagradáveis para os outros povos. E é um povo violento. Os romanos eram muito violentos. Os coliseus, por exemplo, refletem o hábito violento do povo romano. E o profeta, com base nos ideais de Cristo, de uma sociedade igualitária, de paz e amor para todos, inspirado, né, pela sua percepção de inspiração divina, estabeleceu o Islã como regra moral para a população do mundo. O que ele entendia como a população do mundo? Ele entendia como a população do mundo o que ele conhecia do mundo, que era o Oriente Médio e o Império Romano. Então, na cabeça dessas pessoas desse período, isso era o mundo todo, que era o que tinha até então. Então, eles saíram para conquistar o mundo, estabeleceram o Islã como regra moral, porque os cristãos haviam feito pactos com o Império Romano. Quando o Constantino ele fez uma relação
de linkagem com os cristãos, o cristianismo passou a ser parte do Império Romano. E os povos do Oriente Médio já sabiam como era o modus operandi dos romanos. E os cristãos passaram a operar em relação ao Império Romano. Então, o cristianismo passou a ser visto no Oriente como uma extensão do Império Romano, o que gerou uma contracultura. Em filosofia, isso chama-se tese, antítese, síntese. É a dialética do Hegel. Tese, antítese e uma síntese. Então, a tese é cristianismo. Uma antitese, islamismo. Uma antítese. Então, o islamismo é uma revolução de revolta contra um sistema de religião que, no início, foi acolhido pelos árabes. São Cosme e São Damião, por exemplo, é de onde? Quem sabe de onde eles são? São árabes. Os egípcios, os coptas, os cristãos egípcios, acolheram o cristianismo rapidamente, porque viram no cristianismo uma evolução espiritual. Então, os povos árabes estavam acolhendo o cristianismo. Entretanto, quando o Constantino fez pacto com o Império, o governo romano, com os cristãos em Roma, e o cristianismo passou a ser católico, ou seja, universal, apostólico, porque seguia os apóstolos, romano, parte do Império Romano, os árabes se revoltaram contra essa simbiose e surgiu, a partir dessa revolta, desse anseio público, um profeta contra a cultura, o profeta Muhammad, que, inspirado, trouxe um novo Deus para combater o Deus do cristão, que é o Alá. E quando ele apresenta uma proposta mais pura, mais humana, menos brutal, menos exploradora, menos contaminada pelos excessos do Império Romano, os árabes acolhem muito rapidamente essa tese para fazer força contra o Império Romano. E assim o islamismo se espalha por completo no Oriente Médio, expulsando os cristãos dali ou tornando os cristãos religião secundária. Até hoje tem os cristãos coptas, tem os cristãos da Argélia, os cristãos da Tunísia, os cristãos da Arábia Saudita. No Oriente Médio tem muitos cristãos, mas eles são considerados secundários. E aí os árabes sempre fizeram frente ao Império Romano. Então era uma questão que, devido a fatores culturais e políticos, surge uma inspiração religiosa para fazer frente à invasão contínua e permanente do Império Romano, que já estava em decadência, enfraquecido. Bom, isso é cultura. Está na história, qualquer um pode ler e aprender sobre isso, tá? Agora, o que acontece? Olha aí, a Rosa colocou que a parte árabe da família dela são cristãos. Existem muitos libaneses, sírios, que são cristãos. Né? Porque o cristianismo original, na proposta do amor universal, da paz, da harmonia entre os povos, da caridade, do cuidado entre os seres, que é a proposta de Cristo, é uma proposta universal, aceita. E os árabes, eles eram zoroastrianos. Eles eram seguidores de Zoroastro. Então, o cristão e o zoroastrismo é muito compatível entre si. Então, para os árabes, acolher o cristianismo não foi uma novidade, foi uma extensão do processo que era o ensinamento de Zoroastro, que era um seguidor védico, mitraísta. Então, não foi muito difícil. Agora, quando houve o pacto entre o Império Romano e o cristianismo, os árabes romperam com o cristianismo também. E aí veio o islamismo como contracultura. E deu muito certo. Se espalhou no mundo. E eles acabaram descobrindo que haviam muitas terras para além dos cristãos. E, finalmente, eles chegaram no Vale do Rindo, que é onde o cristianismo não tinha chegado. Até tentaram, mas só que como a Índia é super eclética, inclusivista, os cristãos simplesmente foram acolhidos, absorvidos e simplesmente passaram a fazer parte natural da cultura. Então não houve uma cristianização da Índia
Porque os ensinamentos de Cristo dentro da Índia são ensinamentos comuns, do dia a dia, que todo mundo estava habituados a viver aquilo. Então não foi nada novo. Então os apóstolos que iam para lá não encontravam resistência. Assim, namastê, namaskar. Please, sit. Take prasadam. Please, have a seat. Please, talk. Ou seja, por favor, fale. Fale sobre Deus. Amamos ouvir. Antes, por favor, coma. Sinta-se bem. Você está bem? Sim. Então, agora, por favor, fale o que você tem para dizer. Esse era o tratamento que os indianos davam para pregadores cristãos. É que aí entra o fator domínio. É outro assunto. Então, vamos lá, passo a passo. Então, quando os islâmicos entram na Índia, eles são acolhidos porque eles vão trazer uma mensagem de quê? Uma mensagem de amor, de paz, de moral. Eles vão ensinar o quê na Índia? Eles vão ensinar um indiano que não pode matar? Não se deve matar? É redundante. Eles vão ensinar o quê para um indiano? Que ele não pode cobiçar a mulher do outro, mexer com a mulher do outro? Tipo, é ridículo até ensinar isso daí. É como você ensinar um maestro, um músico, as notas musicais. Então, eles vão ensinar o quê? Não tem nada para ensinar para os indianos, em termos de valores morais, de cultura espiritual. O que eles vão fazer? Os indianos são pacíficos, sempre foram. Então, o que eles fazem? Dominam a política, o controle do Estado. Ficam mais na parte política. E passam a cobrar impostos políticos daqueles que não se converterem ao islamismo. Então, para o hindu, isso, assim, tipo, não fazia muito sentido. Agora, como era obrigado, senão ia preso, e aí o hindu pobre, de família simples, como, por exemplo, se eu fosse entende? Se eu fosse um habitante desse período agora, essa daqui seria uma casa normal da Índia, de uma família normal, comum, simples. Daí vem um oficial do governo e diz que para você ter esse estilo de vida, você tem que pagar uma taxa, ou então nós vamos quebrar o seu altar, tirar o seu altar e proibir você de praticar a sua religião. Então, o que eu vou preferir? Você tem duas opções: ou você se converte ao islamismo, e aí você não precisa pagar taxa, ou você paga uma taxa e pode continuar sendo hindu, porque a gente não tem muito o que ensinar para você. Tudo que a gente poderia ensinar, você já sabe, que é respeito ao próximo, não matar as pessoas, não roubar, sabe, ter uma vida regrada, trabalhar, ser honesto, isso você já sabe. Então, a gente não tem como convertê-los com argumentos, só com a força do Estado. Ou você paga uma taxa para continuar sendo hindu, ou você se converte ao islamismo, que dá mais ou menos a mesma coisa. Então, muitos preferiam, ou não tinham condições de pagar, e se convertiam ao Islã, que era adorar a Deus. Como os indianos estavam acostumados a isso, tudo bem. Então, o islamismo se espalhou na Índia também. Mas a maioria das pessoas preferiram pagar o imposto e continuar sendo hindus, normalmente, e conviver. E respeitavam os líderes políticos. Porque para um hindu médio, para uma família média, tanto faz quem está no poder. Ele só quer levar a vida dele tranquilamente. Os donos do poder, os dirigentes do Estado, para o hindu normal, são representantes de Deus, devem ser respeitados. Então, não importa se era um cristão, se era um muçulmano, se era um hindu, que era o rei. O hindu médio vai namaskar, respeitar como representante de Deus e pagar as taxas. Para ele, o que ele só precisa é ter paz na vida e seguir os rituais da religião dele pacificamente. Então, funcionou muito bem. Só que os muçulmanos, eles têm uma doutrina um pouco mais violenta, mais agressiva, menos eclética, mais fundamentalista e mais separatista, hermética, de certa forma, num certo sentido, egocêntrica, porque não permite, com uma facilidade, a interpretação polivalente. O islamismo é fundamentado num conceito que, aparentemente, ele é monoteísta, ou seja, ele é personalista, mas ele é
fundamentalmente impersonalista, porque não tem uma pessoa. Você só tem um conceito, o Alá. Quem é o Alá? Ninguém sabe. É proibido descrever o Alá, é proibido ter foto, ninguém sabe quem é um mistério. E como eles estão, os islâmicos que vieram dos árabes, porque naquele período os povos árabes eram politeístas e também zoroastrianos e politeístas. Então, o que acontece? Todas as famílias árabes, assim como todas as famílias da Grécia, todas as famílias do Império Romano, tinham altares em casa e cada família adorava o Deus que queria. Então, tinham as estatuazinhas, que eram adorados como os deuses. Os judeus antigos, os ancestrais, Abraão tinha uma estatuazinha, adorava os deuses. Então, muitos eram assim também. Naquele período, era todo mundo assim. E para fazer uma varredura de cultura, e como os cristãos tinham as imagens, os cristãos faziam imagens de pessoas santas e tal. Então, para ser uma contracultura, o que eles fizeram? Varreram toda a teoria de imagens, porque eles queriam adorar o Deus único, o Alá. Como ninguém sabia quem era, não podia ter estátua de ninguém. E tem muitos países que é proibido foto assim, sua. É considerado crime. Nos países, alguns, né? Se você fizer uma foto, uma ilustração do profeta Mohammed, por exemplo, isso é crime. O Alá, então, no máximo que você pode imaginar é um mistério, uma luz, alguma coisa assim, não tem. Então é impersonalista. E os, como o islamismo ele é fundamentado na Torá, que são os livros do Pentateuco, do Antigo Testamento, o que os muçulmanos fazem? Eles tomam de empréstimo o Deus da Torá, que é o Jeová, e repintam ele como Alá. Então, é um empréstimo. Na verdade, os judeus dizem que é um sequestro, que os muçulmanos roubaram o Deus deles, vestiram uma roupa diferente e disseram que agora era deles, porque o Jeová é o Alá, só que dominado pelos muçulmanos, já que o islamismo é fundamentado no Antigo Testamento, que são os livros dos judeus. Então, segundo os judeus, os islâmicos roubaram o Deus deles, pegaram emprestado inicialmente, depois declararam que era propriedade deles, e espalharam no mundo como sendo Alá. Porque o islamismo é fundamentado no Antigo Testamento, e daí vem a revelação do profeta, que é o Corão. Assim como o Deus do cristão também é um empréstimo do Deus dos judeus, que é o Antigo Testamento, que é o Jeová. Os cristãos pegam o Deus do Antigo Testamento por empréstimo, depois sequestram esse Deus como sendo deles. Então, os judeus acusam tanto os cristãos como os muçulmanos de serem ladrões de deuses, porque roubaram o Deus deles, apresentando ao mundo como se fossem deles, quando na verdade é o Deus dos judeus. Tanto o cristianismo quanto o islamismo são vertentes a partir do Pentateuco, que é a Torá, que é o Deus dos judeus. E a partir daí eles criam o seu sistema de religião. E os judeus, eles têm esse impersonalismo radical. O Davi, por exemplo, olha só, quando teve o problema lá do Moisés, não sei quem conhece a Bíblia, a história, né, vai saber do que eu estou falando. Teve um problema lá no deserto, que o pessoal queria comer carne, porque no deserto, de manhã, tinha uma névoazinha, e ficava cheio de névoazinhas nas pedras, todo lugar, assim, e as pessoas iam lá, juntavam essa névoazinha e davam uma espécie de uma massazinha que eles juntavam e podiam comer essa massa. Essa massa dissolvia na boca e era adocicada e deixava a pessoa alimentada o dia todo, que era o chamado maná, um pão de mel, só que é tipo algodão doce, pronto, para facilitar. Era um algodão doce. E aí era o maná. E era nutritivo e alimentava. Só que o pessoal começou a, poxa, mas aí já não dá. Porque cadê o negócio do churrasquinho? Cadê lá pelo menos no Egito tinha um pepino, tinha um negócio de uma abobrinha, de vez em quando, não, uma ervilhazinha, agora aqui só esse pão de mel todo dia, aí não dá. Ô, Moisés, poxa, como é que faz? Sobe lá na montanha lá, vê se arranja pelo menos um negócio, sabe?
um peixinho, qualquer coisa, aí já tá bom, já resolve, porque salgadinho. Aí o Moisés sobe, não. O povo reclama, você sabe como é que o povo é, né? O povo reclama. Aí o Moisés subiu no monte, chegou lá no monte, né? A voz de Deus falou para ele: Ei, Moisés, eita, mano, hein, você veio, né? Você veio trazer a notícia do teu povo, né? Tá bom, eu já sei do que se trata. Pode descer e fala para o teu povo que amanhã vai ter carne. É festa, é churrasco, é boba-oba, que é o pessoal. Então tá bom. Desce e fala que a dieta vegetariana está cortada e vai rolar o churrasco para a galera. Pode descer e avisar. Só que depois, não digam que a culpa é minha. Assumam as consequências. Pode descer e avisa que amanhã vai estar disponível a comida, o que eles querem. Aí Moisés desceu. Tá só um instantinho, pessoal. Um segundinho, por favor. Vocês estão acompanhando aí, pessoal, a história? Então, no outro dia, quando o pessoal acordou pela manhã, estava cheio de passarinho, codorninhas, franguinho, tal, aquelas coisas, né? E aí eles pegaram esses passarinhos aí, tal, essas codorninhas e mataram, fizeram um churrasco que eles queriam lá e tal, foi feliz, todo mundo festejou, dançou, cantou, e falou: Ei, Moisés, você sim, aí sim, hein? Esse Deus é bom, é esse Deus que nós quer, tal. O Moisés tá bom. Resultado, à noite comeram e tal, e aí o que acontece? Eles não comem as tripas, joga as tripas fora, certo? Limpa, né? Come o corpo e as tripas, cabeça, essas coisas, pé, joga fora. É isso. Tá. Então, o que acontece? Eles comeram bastante, se satisfizeram. Os restos desses animais atraíram quem? As feras dos desertos. E uma delas, cobras. Não só cobras, vieram lobos, vieram bichos do deserto, só que aí eles conseguiam combater com flecha, expulsar. Porque carniça atrai animais no deserto. E aí vieram os animais, os maiores, eles espantaram com flechas, lobos, sei lá o quê, fogo, né? Eles vão embora. Mas as cobras não. As cobras são difíceis de enxergar. Se misturam, entram debaixo de pano, não sei aonde. Atrás do quê? Da carniça. Do resto dos cadáveres que eles comeram. E por causa disso, as cobras começou a picar as pessoas, naturalmente, porque é acidente, né? Pisa, pica e tal. E no deserto, as cobras do deserto são as mais violentas, mais concentradas de venenos do mundo, são as cobras do deserto. As mais perigosas são as do deserto. Qual é a cobra mais terrível de todas? A mamba negra, que é um ambiente meio que quase desértico. Vai na Austrália, faz amizade com as cobras da Austrália. Vocês vão entender o que significa cobra mesmo. Vai nos desertos. As cobras do deserto são as mais terríveis de todas, porque elas precisam de alta concentração de veneno para serem certeiras, porque elas não têm muitas oportunidades de comida. Então, os venenos delas são realmente terríveis. E as pessoas pegam um vídeo e vejam animais sendo picados por cobras no deserto. Como é que eles ficam? Eles se contorcem de dor. Eles sentem muita dor. É terrível a forma de morrer. Eles pedem para morrer.
Então, as pessoas que eram picadas por essas cobras nos desertos, no acampamento, sofriam muito terrivelmente. Sofriam demais. E eles começaram a ficar, ele não morria. Sofria e depois morria. Depois de 24 horas se contorcendo de dor, sofria. E aí o povo foi até Moisés e disse: Ah, mas o teu Deus jogou praga na gente. O seu Deus aí, ó, deu a comida e o cacete em cima. Agora tá todo mundo. Que maldição é essa que ele jogou sobre nós? Maldição? Que maldição? Você está no deserto. Você não pode chamar a atenção dos predadores do deserto. Por isso que o Deus deu o maná, que é uma refeição que não chama a atenção dos predadores, para proteger o povo. Mas o povo quis tal, beleza? E aí o resultado? Covid-19. É resultado de quê? A aglomeração de carnes, de bichos para serem comidos pelos seres humanos. Ah, mas Deus está contra nós. Onde está o Deus que não vem? Entendeu? Tem certas coisas que não é praga de Deus, não, viu, gente? É só burrice nossa mesmo. Falta de estratégia, tá? Então, é, é uma barragem que se rompe. Não é praga de Deus. É estratégia, né? Cuidados. Então, por aí vai. Agora, quando o Moisés subiu no morro para falar, olha, o povo está sofrendo lá com picaduras de cobra. O que a gente faz agora? Bom, então agora você faz o seguinte, você desce, pede para todo mundo doar ouro e faz uma forma de uma cobra. Coloca essa cobra de ouro na ponta do seu cajado, espeta o seu cajado em cima de uma pedra e pede para que todos venham diante dessa cobra fazer orações, oferecer incensos e dar caridades. As cobras irão embora. Esse é o tratamento. Está escrito isso, viu, gente? Eu não estou mentindo, não, tá? Não estou criando, não. Está tudo escrito. É só você ir lá que está tudo escrito. Então, isso foi feito. O Moisés colocou uma cobra, fundiu uma cobra de ouro, e os judeus adoravam uma serpente. Todos os judeus deveriam ir pelas manhãs, prestar reverências, ajoelharem-se perante a serpente, oferecer orações. Aqueles que tiverem sido picados por cobras seriam curados. E aqueles que não que estavam bem, as cobras começaram a ir embora. Por que as cobras começaram a ir embora? Porque acabou a carniça. Secou tudo, não tinha mais carniça nenhuma, não tinha o que fazer ali. Foram embora. Mas o povo passou a adorar essa serpente que curava aqueles que já tinham sido picados por cobras. E durante muitos anos, essa serpente era levada na frente da Arca da Aliança como símbolo de proteção para o povo judeu. Era uma cobra. E ela era adorada pelo povo judeu durante muitos anos. Daí se formou o povo todo e veio Davi. Quando Davi foi lá para recuperar a Arca da Aliança e viu essa cobra, na ignorância dele, disse: Que isso? Que absurdo. Agora estamos adorando cobra também, é? Eita, povo. Aí foi lá e pegou e, pessoalmente, quebrou a cobra. Disse que ele tinha autoridade e que não era nada daquilo e que Deus tal, etc. E foi e quebrou a cobra. Enlouqueceu. O Davi ficou louco. Todo mundo sabe. Está escrito no livro. Ele enlouqueceu. Não se pode quebrar a propriedade dos outros, sair quebrando as coisas dos outros, sem saber a fundamentação, o conhecimento que envolve aquilo. E aquilo tinha sido autorizado pela pessoa, Deus. Então, era um objeto autorizado. A diferença entre uma deidade e uma estátua, um ídolo, é a autoridade que essa deidade tem. Se é autorizado por Deus, tem autoridade, tem lastro. Se é uma criação mental, é só uma estátua. E aquela cobra tinha autoridade, tinha lastro, porque foi autorizada por Deus, então podia ser sim adorada. Só que o povo, o Davi, na sua ignorância, achava que tinha mais conhecimento e foi lá e quebrou a cobra. E Deus se deu mal, ficou doidão, louco, de andar na rua, babando. Depois ele
foi recuperado, né? Porque os sábios rezaram por ele, tiveram compaixão dele, ele se recuperou. Mas o Jesus, por exemplo, Jesus se incomodava quando diziam que ele era filho de Davi. Ele ficava super chateado com isso. Como assim? Vocês me comparam, vocês me colocam nessa condição de filho de Davi? Vocês são. O que vocês estão fazendo? Não se coloca um vinho novo numa garrafa velha. Não se pega um remendo novo e coloca numa roupa velha. Por favor, parem com isso. Não façam esse tipo de comparação. É improcedente. O Jesus falou isso várias vezes. É só ver que está escrito. Então, esse hábito de quebrar deidades autorizadas é uma coisa que já é antiga, como parte do processo dos judeus anteriores. E os muçulmanos pegam o Antigo Testamento como base fundamental da sua teologia e saem quebrando todas as deidades. Recentemente, lá os afeganistãos explodiram estátuas gigantescas, patrimônio cultural, de Budas, que ficavam nas pedras. E eles explodiram para todo mundo ver, o mundo inteiro, pessoas que choraram vendo aquilo. Não porque era mas porque era um patrimônio cultural. E eles quebram isso. Quem se lembra do pastor evangélico que chutou uma deidade, uma divindade da mãe Maria na televisão? E o que deu? Então, essas pessoas fundamentalistas, elas têm esse hábito de sair quebrando as coisas das pessoas, achando que isso é evolução. Os muçulmanos, quando entraram na Índia, viam aqueles templos, aquelas deidades, eles perseguiam, quebravam os templos, atacavam os templos. E com isso, eles introduziram uma barbárie, uma incultura, uma cultura de desprezo, uma cultura de desleixo, uma cultura de descaso, porque eles transformavam muitos templos em lugares onde eles depositavam lixos, como forma de impor o poder que eles tinham. Eles não tinham, as cidades árabes do período não tinham saneamentos, eles não eram cultos, eles só eram guerreiros. O sistema de banhos, o sistema de irrigação, olha, pega na arqueologia, Mohenjo-Daro, Harappa, eles sempre houve sistema de irrigação, de limpeza nas cidades, de banhos públicos. Os romanos vieram aprender isso daí muito tempo depois, o que os indianos já tinham naturalmente relação com as águas, os banhos no Ganges, todas as cidades regadas, banhos públicos, era um ambiente limpo. Não tem história de peste negra na Índia, porque é um ambiente limpo. Peste negra se dá em lugares sujos. Então, quando os muçulmanos invadem a Índia, eles introduzem uma cultura bárbara, inferior. Aí começa a degradação. Daí, logo em seguida, vem os cristãos. Os muçulmanos ficaram séculos na Índia. E eles tinham hábitos sujos, tipo porcos. Hábito de pessoas sujas mesmo. Joga coisa assim e tal. E a cultura védica de limpeza dos indianos é uma coisa ímpar na história da humanidade. Você pega as culturas, você não tem um sistema de um grupo de pessoas com hábitos de limpeza tão assim exigente como os dos indianos. Lavar as mãos antes de comer. Os europeus aprenderam isso depois do professor Pasteur, agora, recentemente. Então, quer dizer, você tem uma cultura de poder, de imposição, que são os islâmicos, que entram num país pacífico e dominam pelo poder e introduzem hábitos ruins, hábitos. E aí você vai espalhando, porque como o que uma grande personalidade faz, os demais seguem. O que os líderes de governo fazem e o povo acaba repetindo. Daí você tem uma grande população repetindo hábitos impuros, que dissemina a sujeira. Primeira fase. Só que naquela época ainda não aparecia tanto, porque não havia plásticos. Depois entram os bárbaros cristãos.
que introduz também, no caso, dá muitos benefícios, eles expulsam os islâmicos e os cristãos do período da época da era vitoriana já eram mais tolerantes religiosamente e não impuseram nenhum tipo de religião na Índia. O que os cristãos queriam era domínio mesmo de território, só isso. Aquela fase de evangelização dos, sabe, dos catequizadores, no caso aqui, né, como é que chama os catequizadores que vieram para o Brasil? Os jesuítas. Essa fase de catequização do mundo já estava enfraquecido, já tinha meio que diluído. Século XVIII, já não tinha mais esse fervor religioso de converter a humanidade para o cristianismo, já tinha acabado, tipo, estava meio morno já. Então, os cristãos que dominaram a Índia não tinham interesse em conversão da população, mas mais é no domínio de poder mesmo. Só que com a Revolução Industrial, eles introduziram a Revolução Industrial na Índia, modernizaram a Índia, mas junto com isso veio o plástico. Os indianos comiam em folhas de árvores, de plantas, de bananeira. Tem um prato, né, que se come, até hoje ainda tem, em muitos lugares se faz. E depois que se come, você torce assim o plástico e joga num local específico, que é um buraco, um lugar que depois, eventualmente, você pode ir lá e aterrar fogo, ou joga a terra por cima, que é alimento para a terra. Os animais vão e comem, as vacas comem os remanentes da comida, e depois sobra aquilo, material orgânico, que depois é absorvido pela terra, também é alimento para a terra. Os pratos, as panelas dos indianos, normalmente, nesse período, eram feitos de barro, tudo de barro. Cozinhava 1 ou 2 vezes e já jogava fora. E era alimento para a terra. Os animais comiam os remanentes que ficavam nessas panelas. Depois foi introduzido o ferro e o plástico com a Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial, você tem um excedente de pessoas acumuladas nas cidades, que é um problema mundial, e a evasão, o êxodo da zona rural. Então, você tem uma quantidade muito grande de pessoas de hábitos de zona rural vivendo em cidades. E agora plástico também. Então, o resultado que você tem da invasão dos povos bárbaros acumulados da Revolução Industrial, você tem uma desculturalização de um país e uma aculturação com o efeito colateral da modernização, da introdução do plástico. Porque o indiano, ele come e joga o prato em algum lugar, que é um buraco, e está tudo bem, porque daqui uma semana aquilo ali já virou, um mês, já virou material orgânico decomposto. Mas quando você tem um plástico, ele continua jogando no chão. Só que não mais decompõe. Então dá uma poluição visual do cão, que é aquela quantidade de plásticos que vocês veem. Nas cidades entra o ferro. E aí o acúmulo de pessoas para se alimentar. Então você tem pouca água nas cidades, o sistema de irrigação não suporta a pressão de uma grande quantidade de pessoas na cidade, então você tem a optimização da água e, ao mesmo tempo, você tem a reutilização de produtos. Então, as pessoas não têm mais facilidade de ter consumo de ghee diário, aí vem o óleo, que é uma invenção moderna, e vem a preservação, porque o óleo você pode... O ghee, o que acontece? O ghee você usa e você consome o ghee, você come, você engole o ghee. O óleo não. O óleo fica lá. Aí você usa o óleo de novo, e de novo. E aquela panela que não é mais de barro, que não precisa ser jogada, vai ficando. Vai ficando. E você tem o óleo que fica, a panela que fica, e o plástico que fica. E quando você chega, você vê aquela coisa horrorosa que a gente vê quando chega lá. Acúmulo de pessoas nas cidades e plásticos. Agora, se você sai das cidades, que é o caos, normalmente os centros de peregrinação, cidades grandes, Rishikesh, Haridwar, Vrindavan, Delhi, é caótico. Agora, se você sai desses ambientes e vai um pouquinho mais para o fundo, que são as vilas, é isso daqui que vocês vão ver. Eu posso falar isso
porque eu pessoalmente presenciei e vivi isso. Todas as cidades que eu vinha visitar, eu procurava me retirar e ir para as vilas. Interagia com as pessoas nas vilas. E como eles são receptivos, eles me permitiam entrar, conviver com eles, ver como era o dia a dia. E era muito comum lugares super limpinhos, cheirosinhos, com cheirinho de incenso, com cheirinho de madeira queimada, de ervas, dos temperos da comida que estava cozinhando, simplesmente uma coisa deliciosa. Nós chamamos isso de sattva guna, modo da bondade, aquilo que purifica o espírito, né, que eleva o espírito. Então, nós replicamos aqui uma casa comum de uma casa védica do período ancestral. Então, as pessoas que vêm aqui, por exemplo, sentem uma paz, sentem uma energia gostosa, sentem uma coisa muito boa. Por quê? Porque isso daqui é uma réplica da descrição da civilização védica ancestral. Nós não representamos os indianos. Então, se alguém vier falar para você, mas a Índia, nós não representamos a Índia. A nossa defesa de causa é pela civilização védica. E aí nós tentamos replicar a civilização védica agora. Prabhupada, por exemplo, se você pegar os textos de Prabhupada, e aqueles que entendem Prabhupada, aqueles que são ligados a Prabhupada, você tem pessoas que rezam para Prabhupada, fazem parte da religião dele, mas não entendem muito bem ele não, tá? Não é todo mundo que diz Prabhupada que entende Prabhupada não, viu? As pessoas que entendem Prabhupada são pessoas limpas, extremamente limpas. Pessoas bagunçadas, desordeiras, desorganizadas, essas pessoas, elas não são linkadas corretamente com Prabhupada, não. Elas rezam na religião de Prabhupada. Elas rezam para Prabhupada. Elas pensam a si mesmas como ligadas a Prabhupada. Mas a realidade é que elas não entendem Prabhupada, não linkaram com Prabhupada e não refletem Prabhupada, porque Prabhupada era uma pessoa extremamente limpa. Tá? Eu vou pedir um minutinho só para pegar o meu cabo de bateria, tá? Enquanto isso, vocês vão aguardando aí, tá? Voltei, pessoal. Então, Prabhupada é o expositor da cultura védica, não da Índia. São coisas diferentes. A Índia moderna é o resultado do efeito colateral de duas invasões bárbaras. Uma realizada pelos muçulmanos e a outra realizada pelos cristãos. Ambos aversivos às divindades nos templos, né? Às deidades dos templos. E ambos preconceituosos em relação à cultura védica e ao hinduísmo. Então você cria uma população constrangida com a sua cultura original, sem lastro ou sem ligação profunda com as demais culturas, então passa a negligenciar aquilo que é característico da cultura e vira uma incultura. Mistura isso com aglomeração de pessoas, necessidades básicas escassas, e você tem o caos que você tem nas grandes cidades indianas, que é o que... Mas a nossa causa não tem a ver com os indianos. Muito importante isso daí, tá? Entender, a nossa causa tem a ver com a cultura védica. E a cultura védica, ela é limpa.
O representante da cultura védica, Swami Prabhupada, recente, ele era extremamente limpo. Uma vez, ele chegou em um templo, e nesse templo, os devotos começaram a glorificar ele. Ah, você, o Swami, o devoto Puri, Vaishnava e tal, e Jayam, Vishnupada, todo aquele sistema de adoração, de ritual, ao mestre espiritual quando ele chega. Prabhupada desceu do carro e viu que o jardim estava sujo. Ele voltou para dentro do carro, não entrou no templo. O presidente do templo veio e perguntou: algum problema, Prabhupada? Ele disse: eu trocaria todos esses elogios por um jardim limpo. Limpem e eu retorno depois. Porque o mestre espiritual não vive de elogios, ele vive de ação, ele se alimenta da ação do discípulo e não dos elogios. O mestre espiritual que vive de elogios é um adorador de si próprio, é um canista. Prabhupada não era canista. Então, ele preferia ação a que elogios. É assim que o mestre espiritual autêntico atua. E um representante védico. Então, se você vai em qualquer templo da ISKCON, por exemplo, no mundo inteiro, costuma ser extremamente limpo, costuma ser. O correto é ser. Se você vai na Índia, por exemplo, você entra num templo da ISKCON e você entra num templo comum dos indianos, você vê claramente a diferença de padrão. Os devotos da ISKCON, os brahmacharis, os devotos característicos da ISKCON se apresentam de forma limpa, perfumada, elegante, mesmo os mais pobrezinhos de vilas. E os indianos, você vê a diferença clara, quem é um devoto, por exemplo, da ISKCON e um devoto que não é da ISKCON. Nas vestimentas, na forma de agir, nas casas, nos templos, porque Prabhupada, um representante védico, estabeleceu, acima de tudo, limpeza, ordem. Isso é cultura védica. É isso que nós defendemos. Então, se você vier nos nossos templos, se você vier num local, em qualquer lugar da Seva que você vier, por exemplo, que é a nossa escola, é o padrão ensinado por Swami Prabhupada e é o padrão védico. Então, é sempre limpo. Qualquer momento que vocês vierem num ambiente nosso, da Seva, por exemplo, você vai encontrar o ambiente ou limpo ou sendo limpo. Você jamais vai encontrar lugares sujos, desordenados. Quem convive comigo, das minhas alunas, os alunos, as pessoas que convivem comigo, que têm experiência direta de convivência comigo, sabem que, para terem paz de convivência comigo, o ambiente tem que estar limpo e ordenado. Conversar sobre assuntos importantes com o ambiente sujo é só delírio. Não serve, não tem utilidade nenhuma isso. Primeiro, o ambiente tem que ser limpo. Qualquer espiritualista num ambiente desorganizado, desordenado, caótico, sujo, é uma pessoa iludida, com a vaidade pessoal de se achar espiritualista. Não tem gestão emocional nem para cuidar de si próprio. O que se dizer de cuidar dos outros? Primeiro, limpeza é o básico, o mínimo de tudo. Sem limpeza, não tem pureza. O aforismo que Prabhupada deixou, pureza é a força. Utilidade é o princípio. Ensinar as pessoas é a essência da cultura védica. Pureza é a força. Utilidade, o princípio. Ensinar as pessoas sobre o conhecimento védico é a essência. Pureza, a força, utilidade, o princípio, pregação, a essência. Ele traduziu como pregação, a palavra é orientação, o conceito é orientação, ele traduziu como pregação. Pureza é a essência. Não existe cultura sem pureza. A crítica de que a Índia está defasada é correta, certíssima. Inclusive, também é a nossa crítica. Se os indianos quiserem o respeito que merecem pela cultura que preservaram, têm que aprender a serem organizados e limpos. E aí falta o quê? Dinheiro. Qualquer cidade que enriquece, fica limpa. Você vai em Dubai hoje, por exemplo, uma cidade limpa. Seul, uma cidade limpa. Vai em Seul na década de 50 para você ver como é que era. Pega vídeos, Seul, 1950. Caminhando pela cidade de Seul em 1950. Agora vai em Seul agora. Dinheiro. Entrou dinheiro, você tem infraestrutura. A Índia é um país pobre, se recuperando de duas invasões bárbaras de saques sistemáticos durante séculos.
E agora está se recuperando financeiramente. E aí você já começa a ter as cidades mais limpas, mais organizadas. É uma questão de tempo. Vai na China, na década de 50. Transitando pela China em 1950. Você vai ver como era caótico. Vai em qualquer cidade chinesa atualmente. As cidades chinesas são muito limpas, por incrível que pareça. Os chineses são muito limpos em termos da sua vida pública. É muito bem organizado. Dinheiro. Então, assim que entrar estrutura financeira e também problema da corrupção e tal, tudo isso também inviabiliza. Naturalmente, você vai ter ambientes mais ordenados, prédios modernos, cidades modernas, e nas cidades modernas, naturalmente, por refluxo, elas são limpas. Os trens de Delhi, tá de 10 no do Rio de Janeiro, viu? Eu já andei no trem do Rio de Janeiro e já andei no trem de Delhi. Vai por mim. É um choque. Bombaim, o aeroporto de Bombaim dá de 120% a mais do que o nosso. Aqui o nosso parece uma favela, perto do aeroporto de Delhi e de Bombaim. Você fica com vergonha do nosso aeroporto. É simples assim. Entrou dinheiro, as coisas mudam. Quando eu pousei na primeira vez na Índia, desci em Calcutá. Olhei para o aeroporto, parecia uma rodoviária de interior do Brasil. Eu fiquei com pena. Falei, isso é um aeroporto? Parecia uma. Juro. Dava, sabe aquela rodoviária de interior? A sensação que eu tive é que eu estava pousando numa rodoviária de interior do Brasil. Se você pousar hoje no aeroporto de Calcutá, você olha para o nosso aeroporto, você fala, o que está acontecendo? O nosso aeroporto, perto do aeroporto de Calcutá, que é um dos estados mais pobres da Índia, é simplesmente de chorar de tristeza. Aquelas paredes simplesmente no cimento, parece um esqueleto, parece que uma coisa inacabada. É muito feio o nosso aeroporto perante o aeroporto de Calcutá, que é um dos estados mais pobres da Índia. Agora, se colocar o nosso aeroporto perto do aeroporto de Bombaim, aí sabe, para tudo. Para. Então, quando você tem infraestrutura e dinheiro, as coisas mudam. E é uma questão de tempo até que a Índia se modernize e os lixos saiam dos ambientes. Por enquanto, não é assim. Mas, independentemente disso, independentemente da Índia, eu não tô, nós não temos a obrigação de fazer apologia da Índia. Eu só fiz uma referência histórica aqui para vocês entenderem historicamente como é que a coisa chegou no que chegou. Não tem nada a ver com necessariamente a responsabilidade da espiritualidade da Índia. A espiritualidade da Índia ficou preservada nos bolsões, que são as vilas, o interior, esse estilo de vida que vocês estão vendo aqui. Está preservado ainda. É que as grandes cidades é caótica. Então, tem uma Índia que te choca e te repele e que te expulsa dela. E tem uma que te acolhe e te revela a cultura védica. Tem que ver qual é o seu interesse. Se você quer ver prédios, vai para a Europa. Tem prédios muito mais interessantes para ver lá. Se você quer espiritualidade, você vai para a Índia e vai buscar no interior, nos lugares mais simples. Aí você tem a espiritualidade natural, preservada, ancestral, que é o que a gente tenta trazer para o Brasil, que é a nossa área de atuação, para ter uma referência. Então, se você vem aqui na nossa casa, por exemplo, na sede da Seva, é como se você estivesse entrando numa casa de uma família, idade, classe média, média baixa, uma normal, famílias normais, na Índia, ancestral, que preservou a cultura védica. Você vai ver isso. Como nós não temos muitos recursos ainda, então você não tem templos magníficos que reflitam a cultura védica ancestral. A gente não tem. Mas se você for em Nova Gokula, por exemplo, aí você já vai ver um templo lindo, limpo. Você vai ver uma comunidade védica limpa, bem organizada. O que você esperaria
de uma cultura que tem espiritualidade e ordem ao mesmo tempo. Então, tem exemplos, só que, assim, é uma luta, né? Porque como é que você vai competir com 1 bilhão de pessoas vivendo em cidades caóticas? É claro que essa poluição fica parecendo ser a cultura védica. Não é. Isso é a Índia moderna, depois de invasões bárbaras e hábitos impuros. Não tem nada a ver. A crítica que é feita à Índia procede. Eu não preciso lutar contra essa crítica. Concordo com ela. Não é a minha causa. A nossa causa é a cultura védica. Faça essa diferença e você vai entender. Se não, aí o problema é seu. Se vira aí, luta aí com a sua mente aí, dá seus pulos aí, faz o que você quiser. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, veja. Quem tem cabeça, aprenda. E quem tem mau humor, sabe, faz favor, vai procurar sua turma e vê o que você faz aí, porque não é o nosso caso. Eu não estou falando com vocês, cara. Estou falando aqui, sei lá, com uma pessoa imaginária aqui, mas tem gente assim, tá? As pessoas críticas que querem só criticar, elas não querem aprender, elas só querem criticar. Então você dá uma explicação coerente, se elas entendem, beleza. Se não, dispensa. Não vai ficar perdendo tempo com esse tipo de gente que não tem o que fazer, apenas criticar. Elas não querem aprender, só criticar. Então, esse tipo de gente é residual. Elas funcionam como um termômetro para a gente ver como é que está sendo a crítica. Mas elas não devem ser levadas tão a sério a ponto de dar valor à crítica dela, porque ela não tem ideia de evolução, só de crítica. Então, ela é residual, dispensa. Só isso. Não precisa ficar dando atenção a uma pessoa assim. A gente tem muita coisa para fazer. Nós temos que cuidar das pessoas, ensinar. A gente não pode ficar perdendo tempo com esse tipo de pessoas e que não tem substância, produtividade. Agora, pessoas que querem aprender são bem-vindas e as críticas delas também são bem-vindas. Agora, pessoas inferiores que só querem sentir o prazer da vaidade de se sentirem superiores porque encontraram uma falha e ficam vivendo unicamente dessa fantasia, dessa falha, se sentindo pessoas superiores, são vaidosas, autólatras, residuais, egocêntricas. E vai fazer o que com elas? Espera elas renascerem, ou então evoluírem a vida também, né? Ensina. Então a gente não precisa se responsabilizar por educar todo mundo o tempo todo, só aquelas que são capazes de entender. Uma vez Jesus, para finalizar então aqui a minha fala, deu a seguinte orientação para os discípulos deles. Ele juntou grupos de 2 e mandou para diferentes cidades para falar sobre, né, o cristianismo, falar sobre o evangelho e tal, e exorcizar pessoas. Então ele deu a seguinte orientação: ó, vocês vão, ok, numa cidade. Se vocês forem bem recebidos, se as pessoas tiverem a predisposição de aprender, os abençoe. Se forem pessoas, sabe, assim, mal-humoradas, inapropriadas e tratarem vocês mal, saiam da cidade e, ao saírem da cidade, peguem as sandálias, limpem a poeira, deixem lá e seguem adiante. Limpem a poeira nas sandálias que se acumularam nas sandálias dessa cidade. Não dê pérolas aos porcos. Eles não têm entendimento do valor de uma pérola. Segue adiante. O nosso mestre espiritual, Prabhupada, dizia o seguinte: os cães latem, porque a natureza dos cães latir. Porém, a caravana deve seguir, porque ela tem produtos importantes a serem entregues a pessoas dignas. O conhecimento é para a pessoa digna. O latido é dos cães. Deixem os cães latir. Prossiga adiante. Ok? Então é isso, tá, pessoal? Eu acho que, né, a gente fez aí uma revisão histórica. Se tiver alguma observação a ser feita, tá? Vocês podem mandar mensagens para mim ou para nossas professoras. A gente acolhe. Críticas são muito bem-vindas. Não tem um problema com crítica, não. Pode trazer o que você quiser. Agora, nós temos o direito de dar a nossa resposta. Entendeu? Porque um diálogo permite isso. Tá bem? Mas críticas são bem-vindas. E quanto mais bem fundamentadas, mais acolhidas elas são. E essa crítica de que a Índia é suja, caótica, desorganizada, desordenada, é uma crítica verdadeira e eu assino embaixo. Concordo plenamente com ela. Pronto. É isso mesmo.
Quem sabe um dia, né? Entrando investimentos, eles melhorem. Seria bom para os Eu queria, turistas. O turismo na queria Índia só é um dos maiores do acrescentar. mundo. E os turistas estão reclamando muito da sujeira, do mau cheiro. E aí o governo está adaptando para facilitar, porque estão perdendo muito dinheiro, porque a Oprah, uma americana famosa, que tinha um canal nos Estados, na América, muito famosa, é a Oprah, né? Ela foi na Índia para visitar a Índia. E ela deu uma queixa no governo indiano. Eu nunca me senti tão mal atendida num país como a Índia. Eu jamais voltaria aqui. Cheira mal, os lugares são sujos. Eu não vou indicar a Índia para os meus, para as pessoas, para os meus fãs. A Índia não é um lugar adequado para se visitar. Eu sinto muito o seu governo indiano. Ela escreveu essa nota. E a partir dessa crítica da Oprah, o governo indiano estabeleceu uma política de revitalização e limpeza dos lugares, pelo menos os turísticos. Mas ainda não está dando certo. Que demora, né? Tá, vamos ver. Críticas Prabhu, públicas ajudam bastante. Prabhu, mas também a gente vê que a Índia ela é bastante ecológica, né? Pelo menos que eu percebo isso, eles usarem folhas de bananeira usando como pratos. Totalmente. A Índia, É, originalmente, era extremamente ecológica. Inclusive, é, o hábito de comer folhas de banana ainda é praticado nos templos da ISKCON na Índia toda. Na rua, você tem pratinhos, copinhos que são servidos para serem comidos com folha de banana, pratos, né? Tem muito isso. E a madeira é utilizada. Um dos exemplos mais perfeitos de ecologia da Índia é a cremação. Porque quando você enterra as pessoas, você contamina o solo, os lençóis freáticos. As grandes cidades brasileiras, por exemplo, enfrentam um problema gravíssimo de muitos corpos se decompondo na terra. Essas decomposições vão tudo para a água que as pessoas bebem. Entende? Então é um problema sério. E quando você crema, você evita doenças, você evita a contaminação das águas, né? Então é um do agora eles inventaram um sistema de dissolver a pessoa em água. Coloca a pessoa na água, né? E tal. E tem os besorrinhos também que eles colocam no caixão e colocam os besorrinhos. Os besorrinhos comem tudo, a carne e tudo, deixa só o esqueleto limpinho. Aí o esqueleto, ele é cremado rapidamente, né? Que a água do corpo demora, dificulta, né? E aí o esqueleto, ele então, o esqueleto pode ser enterrado, que o esqueleto não tem contaminação, não tem nada disso. Então, eles estão usando besorrinhos que comem e também estão usando água para dissolver o corpo líquido, as partes líquidas do corpo, aí fica só o esqueleto. Aí o esqueleto pode ser enterrado, que não tem problema. Então, soluções, né, modernas, né? Mas a Índia é vegetariana, por exemplo, né? Então, isso é ecológico, de certa forma. Não, a Índia, a cultura védica preservada ainda é extremamente ecológica. A cultura védica é ecológica, né? A Índia atual, não. Tá? Então, assim, eu não diria assim, a Índia é ecológica. Eu diria que a cultura védica é ecológica. A Índia atual, nem tanto. Tá? o Mas a crescimento muito cultura védica foi acelerado. preservada onde? Na Índia. Aí ela tem esse merecimento, sim. Mas transpor cultura védica para a Índia moderna é uma associação indevida, porque compromete a cultura védica, porque a Índia atual não tem essa representatividade, esse respeito público que nós damos à cultura védica. Então, são instâncias diferentes, elas parecem ser a mesma coisa, mas não são. Mas nos locais de cultura védica são ambientes asseados, né? Organizados. Acho que Sim, ainda mantém. exatamente. Uma vez eu fui num ashram de uma mulher santa, ela é super magrinha, a roupa tudo limpinho, assim, era tudo coisas, um lugarzinho de madeira, sabe? Casinha de madeira, ainda de lona, ou assento, mas tudo tão limpinho, tudo tão cheirosinho, com cheirinhos de águas perfumadas. Eu, literalmente, eu sentei no acha dela, me atendeu com gentileza, me deu água, um copo de cobre brilhando, que dava para me ver no copo de cobre, e ela morava sozinha, era uma seta, uma senhora, uma mística. Eu sentei diante dela, ela fez um chapatezinho, ofereceu o chapate, eu comi, ela me abençoou,
E eu dei um Dakshina, coloquei um Dakshina, ela não queria inicialmente, eu falei, não, mas você precisa, eu quero fazer, por favor, aceite. Aí ela me permitiu, e eu chorei de emoção, de poder ter a experiência de viver aquele momento e saber o que eu estou defendendo, o ideal que eu estou defendendo, a causa que eu estou protegendo, a causa que eu estou ensinando para o mundo, que é viva, que é verdadeira, que é linda, que é pura, que é encantadora, que é altruísta, que é maravilhosa. A causa védica é uma causa que vale a pena ser defendida. Eu defendo a causa védica espontaneamente. Eu posso assumir qualquer religião que eu quiser no planeta, eu posso ser qualquer religião, eu tenho liberdade para participar de qualquer religião, interagir com qualquer religião e participar de qualquer religião na Terra inteira, no planeta, qualquer religião. Mas a minha decisão, pessoal, é pela cultura védica, porque vale a pena defender essa causa. Ela é linda para a humanidade, ela é benéfica para a humanidade. Ok? Prabhu, Muito bem, então uma vamos percepção. finalizar aqui, tá? Eu Eu gostaria de posso. fazer a Deide também quer falar. Eu queria só fazer um depoimento pequenininho. Assim, quando eu passei a ler os passatempos, né? E principalmente dos rios sagrados, assim, eu também passei a me banhar com esses rios sagrados. Aí eu invoco o rio, né? Sarasvati, Yamuna, e todas as vezes que eu vou beber água também, assim, meditando em Krishna e Radha, e vendo eles, e participando também da cena. Né? E eu faço isso no meu dia a dia. Águas sagradas. É, Olha, isso aqui atrás é um fogão de lenha, viu, pessoal? É que eu fiz ele no formato de um templinho, mas é um fogão de lenha. Bom, águas sagradas, alimentos sagrados, né? A gente aprende isso na cultura védica, né? Cultura védica. David, você quer falar alguma coisa para a gente então finalizar? Sim, eu queria acrescentar uma vivência. Bom, primeiro o que você falou é verdadeiro, porque com relação aos muçulmanos, a Índia acho que é não sei se é o segundo ou primeiro ou segundo país em quantidade de muçulmanos no mundo árabe. A Índia acho que é a primeira ou segundo que recebe o maior número de muçulmanos. E segunda coisa, eu vivi no sul da Índia, eu viajei muito, tanto no norte como no sul. E você, no sul, a invasão, os muçulmanos, eles, por causa das dificuldades de transporte, né, na antiguidade, eles influenciaram, chegaram muito menos no sul da Índia. Eles invadiram e destruíram muito mais o norte da Índia, influenciaram, se estabeleceram lá. Então você vê que a cultura tradicional ela é mais mantida, ela é mais preservada no sul da Índia. Não tem, você não vê toda aquela causa, aquela sujeira que você vê no norte da Índia. Né, eu Os pude. cristãos também não entraram tanto no sul da Índia. O sul, Mas, na verdade, o Kerala é bem cristão, tem bastante cristianismo, mas não é tanto assim como no norte. Então, é mais preservada, com então, certeza. mas eles não tiveram influência governamental, o que eu quero dizer, que eles não tiveram, eles não dominaram financeiramente ou politicamente o sul da Índia, Assim, tanto quanto o norte. sim. Né? Então, o sul da Índia é um ambiente preservado. Assim, tem muita preservação da cultura védica no sul da Índia. E é um lugar mais limpo, mais organizado, menos problemas sociais. Então, você tem que ver, né, esse ponto, esse fator histórico também. Não é responsabilidade, não é exclusivamente, né, dos indianos, não. Tá? Tem muita coisa aí que veio de fora e que atrapalhou bastante, tá? Mas então é isso, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu acho que hoje foi muito, assim, produtivo, né? Enfim, acho que importante. Talvez, eu não sei se as pessoas vão chegar em algum momento, né, ouvir sobre isso daí, mas pelo menos para nós aqui, né, para uma limpeza de consciência, para nossa própria bem-estar pessoal, psicológico, porque nós estamos envolvidos com essa cultura, eu acho que valeu a pena a gente fazer essa autoanálise, né, essa reflexão aí acerca, né, dos caminhos que nós estamos fazendo na vida, tá bem?
Muito bem, obrigado pela atenção mais uma vez. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Gratidão, por favor. Tchau, pessoal.